Abel Ferreira já é o maior treinador da história do Palmeiras. Verdadeiro ou falso, André Henrique? Tá aí um cara que conhece bem da história do Palmeiras. Mas não sou o historiador, né, do Palmeiras. Brandão foi um baita técnico da história do Palmeiras. Eu acho que o Luxemburgo tá nessa lista. O Filipão com certeza tá nessa lista. Mas eu acho que é verdadeiro, cara. Eu vou colocar aí como o maior treinador. Pô, o cara chegou e ganhou 2 Libertadores, sabe? Que o Palmeiras não ganhava há mais de 20 anos. Ganhou 2 Libertadores, sabe? Eu acho muito difícil você conseguir fazer isso de novo. Pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Vai. Mas não sei quando. Então, assim, eu acho que ele vai estar em ótima companhia e seria muito bacana sentar com um historiador palmeirense para bater esse papo aí, tomar um belo vinho italiano e bater esse papo. Mas eu acho que essa frase é uma frase bem honesta e acho que o português está hoje segurando essa taça aí. Vou colocar como verdadeiro. Ele ganha 2 no mesmo ano, 2 seguidas, ganha uma Copa do Brasil também, isso tudo assim que chegou no Brasil, sem ter o grande conhecimento histórico da competição. Palmeiras tem outro estrangeiro famoso, seu Filpo Nunes, que eu tive o prazer de entrevistar e bater papo com ele algumas vezes, quando eu estava começando a minha carreira. Tele Santana também. Brasileiro, não treinou? Um jogo, eu acho. Talvez sim, aquele jogo lá do Mineirão, talvez. Teve um negócio desse. Mas, então assim... argentino, né? Então assim, cara, eu acho que tá bem honesto, tá? Tá bem honesto você colocá-lo como o maior treinador da história do Palmeiras. Tá. E para você, certezas, a gente já consegue fazer essa afirmação. Além de tudo que a gente disse, o Abel ganha essa segunda Libertadores do Flamengo, que foi, sem dúvida, o time que mais investiu no Brasil nos últimos anos. O Palmeiras ficou ali praticamente no mesmo nível. Um time que, principalmente depois do sucesso de 2019, era cotado assim para ganhar tudo por um bom tempo, né? As pessoas falando em dinastia e tudo mais, que a gente estava vendo nascer aquilo, do Flamengo empilhar Libertadores, empilhar brasileiros, até conseguiu 2 em sequência, não conseguiu o terceiro esse ano, e o Palmeiras meio que é um dos que quebram isso. Então eu acho que também isso torna o feito do Abel muito grande, mas o suficiente para colocá-lo como o maior da história do clube, ou certezas, verdadeiro ou falso? Então, na sexta-feira eu trabalho também no SBT, né? Faço SBT Esportes Rio. E na sexta-feira o nosso convidado não, né? Que também trabalha lá, que é o Mauro Betting. Ele foi lá. E a gente perguntou isso pra ele. A gente perguntou, caso venha a ser campeão, o Abel vai ser o maior da história? O Mauro, não sei se é porque ele é muito mão pesada, mas ele falou que não consegue ser maior. Eu acho que foi o Brandão, Luxemburgo e Filipão. Ele falou, esses 3 aí... Foram os 3 que eu falei aqui de cara. Ele falou, pelo menos igual. Mas menor não, mas também não sei maior. Então acho que ele toca num panteão de grandes feitos, de grandes treinadores, que isso aí é indiscutível, né? O maior, eu acho que é complicado, são raros os times que tem uma unanimidade, né? Assim, um maior, é difícil isso. Cara, acho que para alguns vai ser, para alguns não, mas acho que pelo menos no G4 da história ele com certeza tá de todo mundo. Com certeza, acho que ele entra nessa disputa aí, mas é que é difícil, cara, porque o que acontece, o Palmeiras... Pra mim acho que pra mim é verdadeiro. Certezas vai de verdadeiro, mas assim, quase falso. Mas aí é aquilo, né, se eu fosse palmeirense, falaria com mais, sabe, porque é muito pessoal também, né, mas ele tá no G4. E o Formiga vai de falso, é isso? Eu vou de falso. Eu acho que o Oswaldo Brandão é o cara que mais comandou o Palmeiras. Ele é o que mais tem títulos junto com o Luxemburgo, são 7. E ele basicamente ajuda a construir o DNA do que é a academia, do que é o Palmeiras. Assim, se a gente for entender o que é o DNA do Palmeiras, ou como é que o Palmeiras se coloca como instituição, o Oswaldo Brandão é um construtor desse DNA, né, que o Abel ganha, mas sem estar nessa escola, né? Assim como o Filipão. Eu acho que se a gente for entender o Palmeiras como 2 escolas, da escola acadêmica e da escola profissionalizante, eu acho que o Abel é, junto com o Filipão, o grande técnico da escola profissionalizante, que é o resultado,
e o Luxemburgo e o Oswaldo Brandão, eles são os dois acadêmicos aí, os dois maiores da história acadêmica desse Palmeiras, que não tem como dissociar isso, né? O Oswaldo Brandão é bizarro, cara, assim, 2 brasileiros em sequência, a Taça Brasil, né, num período de uma era Pelé, fora 4 campeonatos paulistas, assim, em períodos totalmente diferentes, cara, né? O Paulista era assim, considerado uma coisa gigantesca. Eu acho que esse é o ponto. Os 4 paulistas do Oswaldo Brandão e do Luxemburgo, pelo menos, sei lá, 3 dos 5 foram em eras diferentes, assim, o estadual valia mais, tinha um outro peso para a temporada e tal, mas assim, o Abel conquistou menos títulos que eles no global, mas ganhar 2 Libertadores seguidas é aquela coisa é o peso do título também, né? O que ganha mais importantes é o Filipão. O Filipão não tem nenhum paulista, ele só tem título grande, é Campeonato Brasileiro, 2 Copas do Brasil, uma Mercosul, uma Libertadores e um Rio-São Paulo. Tipo assim, não tem nada mais ou menos pro Filipão. Então, se a gente for olhar em termos de peso de conquistas, o Abel vai ficar à frente do Oswaldo Brandão e do Luxemburgo. E não, acho que fica atrás do Filipão. Mas aí que aí tem o tempo, tem a forma, tem os jejuns ou a escassez, tem umas paradas, assim, o Abel chega num período multivencedor do Palmeiras, assim. Mas eu entendo a questão, só que, sabe, é um período que o torcedor foi acostumado a levantar a Taça Brasileira 2 vezes, Copa do Brasil 2 vezes, uma com ele, beleza, mas o Luxemburgo também viveu um período forte financeiramente do Palmeiras dos anos 90. Tudo bem, mas que ele meio que monta, né? Ele pega galeras, assim, e vai montando, e surge, o Roberto Carlos, eu acho diferente um pouco, assim, a formação da parada, entendeu? Não, diferente diferente. Nenhum deles vai ser igual, né? Você sempre tem os seus aspectos de... É que no caso do Flamengo... Eu acho uma briga bem interessante. Muito boa. É que o Flamengo eu acho mais fácil falar do Jorge Jesus, porque você não tem esse cara. Você tem um ou outro ali. O Flamengo tem a Era Zico, que foi com mais de um técnico. Então, tipo assim, a Era Zico não tem um rosto de treinador. Tem vários. Tem rostos do campo. Não, a Era Zico é o Zico. E a Era Zico é o Zico, não é a Era tal. Né? Mas o time do Palmeiras, cara, o Palmeiras do Luxemburgo, era o Palmeiras do Filipão. Não, e o Palmeiras do Luxemburgo, ele consegue um negócio que é fantástico, que é ser o Palmeiras do Luxemburgo com Roberto Carlos, Rivaldo, Edilson, Luizão. Não é que era o Edmundo, não é que era o Luxemburgo treinando o Joãozinho, o Zezinho, o Guinho e o Luizinho, né? Era treinando esses caras todos. Eu acho que a briga é boa. Coloquei verdadeiro, mas a briga é boa. Do mesmo jeito tem o time, o Flamengo do Jesus, né, e tal. E vai ter o Palmeiras do Abel. As pessoas vão lembrar do Palmeiras do Abel, mas que se confunde um pouco. O Palmeiras do Abel também é o Palmeiras do Filipão, também foi um pouco do Palmeiras do Cuca. Tem vários caras estão em todos esses times, né? Eu botaria falso porque eu não tenho certeza eu acho que são 107 jogos só, sei lá. Se bem que o Jorge Jesus é tratado com 57, né? 54, sei lá. Você pega o time paulista, o André estava falando do peso de cada jogador que tinha nas mãos do Luxemburgo, daquele Palmeiras dos anos 90. Você pega o time do 4-0 da final de 93, Sérgio Mazinho, Antônio Carlos, Tonhão, Roberto Carlos, César Sampaio, Daniel, Edilson, Izinho, Edmundo e Evair. Então, esse time aí tem uns 7 caras de seleção, pelo menos. E não devia ser o vestiário tranquilo, não, cara. Mas longe disso. Nossa senhora, pesado. Boa discussão, mas assim, verdadeiro, falso, maior ou não, ok, tem discussão, tivemos visões diferentes, mas tá ali acho que foi Certezas que usou ali, do G4, né, Certezas? Isso já tá, né? Na história do Palmeiras. Pelo menos ali no bolo aí você bota um primeiro, terceiro, mas também é tudo muito ali. Agora, assim, eu acho isso muito ruim pra gente, sabe? Tipo assim, eu acho... Pra gente quem? Futebol brasileiro? O futebol brasileiro, eu acho assim, primeiro a gente fica claro que tem times que não são grudados em treinadores. Tipo assim, os trabalhos, eles são muito mais personificados nos caras do que necessariamente nos técnicos. Né? Porque você olha, o Real Madrid, o Bayern, tem as suas eras, você sabe quem foram os caras. Tem muito time brasileiro que o próprio torcedor foi campeão, não sabe nem quem era o técnico, porque muitas vezes não tem uma identidade. Deve ter moleque do Santos hoje, não sabe nem quem foi o Lula, técnico do Santos de Pelé. Tipo assim, o cara não tem a menor ideia, entendeu? É um dos técnicos mais vencedores da história O cara às vezes não sabe nem quem foi o técnico do Brasil de 58. Então, assim, eu acho ruim que a gente não pensa o jogo. Aí, por exemplo, o Fred perguntou pro Guardiola o que ele achava da final, aí o Guardiola falou do horário, falou, eu vou assistir. Aí ele olha lá,
Aí ele percebe, vai olhar a Libertadores e fala, cara, 3 Libertadores vencidas por portugueses em sequência. E ele, do jeito que olha para a parte rica do jogo, né, taticamente falando, deve olhar para a final e falar, meu irmão, que viu? Aí olha um técnico brasileiro, um técnico português. Pô, cara, assim, é uma colonização bizarra que a gente está fazendo de novo. Eu acho que exemplos recentes, assim, de títulos de equipes brasileiras que ganharam e ficaram muito marcadas pelos treinadores, que eu lembro rápido aqui, a galera pode até ajudar. O tricampeonato brasileiro do São Paulo era o São Paulo do Muricy, né? Ali a gente dos 3 zagueiros e tal, 2006, 2007, 2008. O Corinthians do Tite, aquele Corinthians era o Corinthians, né, do Tite. E depois do Carille um pouquinho, né, que fica e também faz ali mas é muito mais herança do Tite do que qualquer outra coisa. São Paulo do Pelé, né? Você falou também. E o que não tira o mérito do Carille, ele soube seguir um bom trabalho, né? Ele soube tocar em frente um trabalho que era muito bom. Mas realmente, você não lembra tantos. Não, Grêmio do Renato. O Grêmio do Renato. Boa, sem dúvida. O São Paulo do Pelé, mas vai ser pouco, cara. Vai ser pouco. O Santos, por exemplo, assim, beleza, o Santos. Foi o Santos do Neymar. O Libertadores com o técnico e o... Era o Muricy. Era o Muricy o técnico. Mas ninguém nem... Vai ter gente, assim, no estalo, que não vai nem lembrar que era o Muricy. Era o Muricy, e se a memória não tá falhando, ele chega depois do Adilson Batista ser demitido no meio da primeira fase. No meio da fase de grupos de 2011. E ganha aquela Libertadores. O Santos vai pra final, ganha do Peñarol e tal. Mas é bem por aí. O Cruzeiro lá bicampeão, beleza, era o Marcelo Oliveira, mas... O Cruzeiro 2013 era o Cruzeiro do Luxemburgo. Não, de 13 e 14. O de 13, o mais recente não, mas o de 2013 era Luxemburgo, claro, com o Alex, com todos os Alex, Mas você vê, não enchemos uma mão aqui de exemplos, né?